Campista, mas o Tassiano também vem fazendo uma boa competição. Jacaré voltando, Biel voltando, o Bahia vem se fortalecendo também, esvaziando o departamento médico, né? E no último jogo contra o Botafogo, os jogadores entraram em campo também para ajudar nessa construção. Acabou sendo uma derrota por 3-0 diante do líder, em que o Bahia mostrou algumas dificuldades defensivas, né? Tomou ali, foram 3 gols sofridos em situações de defesa mais... mais exposta. Acaba ficando mais exposto. Só o Cauli é desfalque no jogo de hoje, um dos destaques do Bahia. Ele está lesionado, ele não vai poder jogar. Então, é uma forma o Bahia tem que se reinventar nesse setor de criação do meio de campo. O Cauli é um dos responsáveis por mais criar oportunidades de gol nesse Brasileirão. Não é só para o Bahia, não. É nesse Brasileirão. E ainda falando só mais um pouquinho sobre o Vasco, tem essa expectativa da estreia do Payet, e a gente vê não só o resultado do trabalho do Ramon, que chegou nessa janela, mas também das contratações que foram feitas nessa janela, porque é um combo, né? Não foi só a mudança do treinador. Se você for ver agora o time titular do Vasco, metade dele é constituído de reforços que chegaram agora. É Paulinho, que vem jogando muito bem, Praxedes, que vem atuando, é o Verratti, que realmente tem estrela, né? Já estreou marcando gol logo na estreia, no jogo seguinte também, ajudando, segurando marcação, se fazendo presente. O Medel vem fazendo diferença. Então, foi um time que conseguiu contratar e se reestruturar bem nessa janela e que está fazendo o torcedor acreditar que dá para sair dessa situação complicada. Mas, independente dos jogadores, é fundamental que você tenha um plano de jogo, e a contratação do Ramon Dias deu ao Vasco um plano de jogo mais adequado para a competição, para o Brasileirão. O Vasco tem se reestruturado. Vamos ver se os resultados daqui para frente vão ser resultados que tirem o time dessa zona desconfortável, né? Muito desconfortável. Muito que bem, seguindo aqui, vamos falar então, temos mais jogos rolando hoje ainda, sem vamos falar do Cruzeiro. O Ramon Dias olhou e o chute do Paulinho foi perfeito. Um golaço do Vasco que sai na frente. Festa do Vasco na casa do Palmeiras. Vitória que seria fundamental, mas o gol não valeu. Creio que venceríamos se o gol não fosse anulado. Se não anula o gol. O Palmeiras começou daquele jeito, botando pressão. E na noite fria de São Paulo, quem precisou esquentar rapidinho foi o Léo Jardim. Boa batida, espelma, Léo Jardim! E aí vem o lance que mudaria a história do jogo. Começou no cruzamento do Lucas Piton. Verratti cabeceou, a bola ia entrando, mas Murilo salvou em cima da linha. O argentino insistiu, mas a bola sobrou para o Richard Rios afastar. Foi quando apareceu o Paulinho. Paulinho, vem a batida, golaço! Ele pegou o rebote na entrada da grande área e mandou uma cacetada para dentro do gol. Só que o VAR traçou a linha e marcou impedimento do Verratti na hora do cruzamento. Mas será que era para anular mesmo? Gol legal, é uma péssima intervenção do árbitro de vídeo. E essa ação do Richard Rios já é uma segunda jogada, dá início a uma outra jogada. Portanto, a fase de ataque ali, ela começa novamente quando o Paulinho domina essa bola. Mas eu acho que foi muito duvidoso ali o lance do gol. Eu acho que o árbitro poderia ver com mais calma o lance. Depois do jogo, o Vasco confirmou em nota que vai apresentar uma reclamação formal à CBF por causa do lance. Palmeiras continuou apertando. Richard Rios parou no Léo Jardim. E o Rafael Veiga, que já tinha tentado deixar o dele de fora da área, ganhou uma ótima chance depois que o Zé Gabriel derrubou o Breno Lopes. O Milton Leite bem que avisou. Pode até bater no gol, hein? E foi o que o Veiga fez. Bateu direto, golaço! Golaço de Rafael Veiga! O Vasco teve a chance do empate com Zé Gabriel, que mandou para fora. 1-0 para o Palmeiras, vice-líder do Brasileirão. Derrota sim, mas com esperança. Vamos crescer. Temos que corrigir algumas coisas do meio para frente. E vamos trabalhar para que a equipe melhore. E vamos trabalhar para que melhore a equipe. O Vasco está em 18º, a 5 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Bahia, que, aliás, é o próximo adversário
domingo, lá em Salvador. E nesse jogo... Botafogo tá bem de centroavante, né, gente? Agora, ó, domingo, o Vasco vai ter um jogo importantíssimo. Vai jogar em Salvador contra o Bahia, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Mesmo com a derrota para o Palmeiras no fim de semana, o Vasco saiu de campo aplaudido pela torcida. Isso porque o time tem jogado melhor e a principal explicação está no meio de campo. Com Ramon Dias, os 3 titulares são Zé Gabriel, que já estava no Vasco, mas era pouco utilizado pelo técnico Maurício Barbieri, Paulinho e Praxedes. Nomes pouco conhecidos pelos torcedores, que foram pedidos da comissão técnica. Paulinho e Praxedes começaram juntos o jogo contra o Grêmio, na primeira vitória do técnico Ramon Dias. E desde então são titulares absolutos. A formação só mudou no empate em 1-1 contra o Bragantino, quando Praxedes ficou fora por questões contratuais. Nós sentimos muita falta do Praxedes. Ele é um jogador muito importante para o time. Agora, esse meio de campo está perto de receber um reforço. No próximo domingo, contra o Bahia, a maior contratação do Vasco na temporada pode estrear. O camisa 10, Dimitri Payet. A dúvida agora é quem sai do time para a entrada do francês. Ele pode mudar um pouquinho a estrutura. Se ele quiser manter o tripé de meio campo, né, com Paulinho, Praxedes e o Zé Gabriel por trás, eu acho que vai acabar sobrando para o Serginho, né? Com o Zé Gabriel suspenso, a única certeza é de que na próxima rodada o trio do meio-campo do Vasco não vai se repetir. Começa o julgamento para decidir se o Vasco vai poder voltar a receber torcida no estádio de São Januário. Vou conversar com Ana Flávia Nunes, que está no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Torcedor do Vasco aguardando com muita apreensão e ansiedade esse julgamento, né, Ana Flávia? Isso mesmo, Escobar. Boa tarde para você, para todo mundo. Dia muito importante para o Vasco, já que a Justiça, daqui a pouco, a partir de 1h30 da tarde, vai começar a decidir, então, se o clube vai poder reabrir São Januário para a torcida. O estádio está interditado desde o fim de junho, quando a derrota do Vasco para o Goiás terminou com um confronto entre policiais e torcedores. Tudo indica que deve ser discutido nesse julgamento aqui de hoje um acordo entre o Vasco e o Ministério Público, em que o Vasco se comprometeria a adotar medidas de segurança, assinando um TAC, um termo de ajustamento de conduta, e uma dessas medidas seria a instalação de catracas eletrônicas com biometria para ajudar a identificar possíveis torcedores infratores. Vale reforçar que esse é um sistema que não existe em nenhum estádio do Rio de Janeiro. A gente vai ver agora na reportagem do Fábio Jupa como foram esses 2 meses do Vasco tentando autorização na Justiça para voltar a jogar em casa e com público. Era a 11ª rodada do Brasileirão. Em campo, derrota do Vasco para o Goiás. Fora, vandalismo, confronto entre torcedores e a polícia. E Vasco punido. A Justiça Desportiva determinou portões fechados em São Januário por 4 jogos. Só que o estádio foi interditado pelo Tribunal de Justiça do Rio a pedido do Ministério Público, baseado num parecer que alegava falta de segurança no local. Entre outros fatores, devido à proximidade com a comunidade da Barreira do Vasco. Depois da vitória sobre o Cuiabá sem torcida no estádio Luso-Brasileiro, a Justiça acatou uma liminar do clube e liberou os jogos em São Januário, mas ainda sem público. Na casa vazia, o Vasco perdeu para Cruzeiro e Atlético Paranaense. Veio o jogo contra o Grêmio e a Justiça negou o recurso em que o Vasco pedia a liberação da entrada de mulheres, crianças e pessoas com deficiência. Logo depois da vitória sobre o Grêmio, o Vasco se reuniu com os órgãos públicos na sede da Federação do Rio. Foi apresentado um plano de ação para melhorar a segurança do estádio com mapeamento dos riscos da região. Nos bastidores, a diretoria do Vasco está confiante na liberação de São Januário no julgamento de hoje. Em nota enviada ao Globo Esporte, o Vasco disse que espera que a decisão da Justiça seja revertida o mais rapidamente possível. O próximo jogo do clube com mando de campo será contra o Fluminense, dia 16 de setembro. Só que, por determinação da Polícia Militar, clássicos estão proibidos em São Januário. 3 dias depois, a equipe recebe o Coritiba. Do Vasco, que vai continuar sem receber público em São Januário, está causando indignação do torcedor do Vasco, do próprio clube. Duda Dal Ponte vai trazer pra gente as informações sobre isso. Tudo bem, Duda?
Oi, Escobar, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Pois é, o Vasco recebeu com indignação a decisão da Justiça de manter São Januário fechado. E por isso marcou para 1h30 da tarde uma reunião com lideranças do clube, da SAF e da torcida para unir forças e definir os próximos passos para a liberação de São Januário. Representantes da Associação de Moradores da Barreira também vão participar dessa reunião, porque foi citado como um dos fatores aí que gerem segurança pela Justiça a proximidade do estádio com a comunidade. O Vasco vai recorrer dessa decisão no Superior Tribunal de Justiça em Brasília e tem conversa em andamento com o Ministério Público do Rio de Janeiro para assinar um termo de ajustamento de conduta, que, entre outros fatores, obrigaria a instalação de biometria no estádio de São Januário. O clube vê com revolta essa medida, já que só outros 3 estádios do Brasil tem essa tecnologia e também nenhum estádio do Rio de Janeiro tem a biometria. O repórter Fábio Jupa acompanhou ontem o julgamento e conta melhor pra gente sobre a decisão. Por 2-1, a Justiça do Rio manteve São Januário fechado ao público. O estádio está sem receber torcedores desde os episódios de violência na derrota do Vasco para o Goiás no dia 22 de junho. Para os desembargadores que votaram contra o recurso do clube, não há como garantir a segurança dos torcedores até que seja feita uma perícia técnica. Na decisão que interditou São Januário, o juiz determinou que a perícia fosse feita num prazo de 30 dias, mas já se passaram mais de 2 meses e ela sequer começou. A perita, indicada pelo juiz, pediu 90 dias para a conclusão dos trabalhos. Se esse prazo for mantido, o Vasco não joga mais com a presença de seu torcedor em São Januário na atual edição do Campeonato Brasileiro. Não quer dizer que vai demorar 90 dias. A perita pediu 90 dias, pode ser que o juiz defira ou não esse pedido. O Vasco vai entrar com recurso no Superior Tribunal de Justiça. Mas se a diretoria chegar a um acordo com o Ministério Público por um termo de ajustamento de conduta, o processo é automaticamente extinto. O MP exige que o Vasco instale um sistema de biometria nas catracas de São Januário para impedir o acesso de torcedores infratores. O Vasco está aberto e está disposto a atender, óbvio, dentro do possível, as medidas para aprimorar a segurança de São Januário. E é isso que a gente vai fazer até obter a liberação. Com o Vasco, que está lutando não só contra o rebaixamento, mas também pelo direito de jogar no próprio estádio com a torcida junto. Liberem São Januário. Era o que dizia a faixa no meio do gramado. Dirigentes do clube, da SAF, torcedores do Vasco e moradores do entorno do estádio assinaram um manifesto. Eles pedem a liberação imediata de São Januário, que segue interditado pela Justiça do Rio de Janeiro por falta de segurança. O Vasco vai recorrer da decisão no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em Brasília. O Vasco considera absolutamente injusta essa interdição de São Januário. Nós dispomos de todas as licenças do poder público e temos um estádio apto para jogo. O que nós vamos fazer agora é discutir com o Ministério Público que outras medidas precisam ser tomadas para tentar resolver aqui no Rio de Janeiro no Ministério Público e, ao mesmo tempo, trabalhar em Brasília. É uma decisão, na minha opinião, muito equivocada, né? Acho que qualquer clube tem o direito de utilizar o seu estádio, a torcida tem direito de estar no seu estádio. Eu espero que nos próximos dias isso possa mudar. Enquanto tenta voltar a jogar em São Januário, o Vasco se prepara para um mês decisivo, quando o assunto é a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. 4 dos 5 adversários que o Vasco vai enfrentar em setembro são times que lutam contra o rebaixamento. O primeiro deles é o Bahia, domingo fora de casa. Jogo que pode marcar a estreia do francês Dimitri Payet. Zé Gabriel levou o 3º cartão amarelo e não joga. Léo volta de suspensão e deve ser titular. Jogar na Arena Fonte Nova é muito difícil, como qualquer outro jogo no Brasileiro. O foco de cada um aqui tem que ser fazer o melhor, nós, dentro de campo, para depois pensar no adversário, que no Brasileiro qualquer jogo é difícil. Seja dentro de casa, seja fora de casa. O brasileiro a gente tem que estar preparado para encarar qualquer adversário. O Vasco que enfrenta o Bahia amanhã em Salvador, confronto direto na parte de baixo da tabela. Mas nem essa posição incômoda tem desanimado o torcedor vascaíno. O torcedor do Vasco está confiante. Agora é só pensar em vitória, não tem como pensar para trás, sempre para frente. Vamos acreditar. A torcida vascaína sabe como é que é, né? Nunca deixa de acreditar. Amanhã o Vasco entra em campo na Arena Fonte Nova, em Salvador, contra o Bahia. O adversário é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 21 pontos, 5 pontos acima do Vasco na classificação.
No duelo do primeiro turno desse Brasileirão, há 4 meses, o Vasco perdeu para o Bahia por 1-0 em São Januário. É Tassiano, é gol do Bahia! Era a terceira rodada do campeonato e muita coisa mudou no Vasco de lá para cá. O time afundou na zona de rebaixamento. Maurício Barbieri foi demitido. São Januário ficou interditado por 4 jogos por causa da confusão após a derrota para o Goiás. Contra o Cuiabá, o Vasco venceu a primeira partida no Rio com o técnico interino William Batista. E o clube contratou o treinador argentino Ramon Dias. Melhorou muito. Outro time, outra coisa, outra cara ao time. Totalmente diferente. Se tivesse no início do ano era outra coisa. Estávamos em caminhos melhores. Com a chegada do Ramon Dias, o Vasco foi ao mercado e contratou 10 jogadores. 5 deles são titulares do time. Medel, Praxedes, Paulinho, Serginho e Verrete. Pablo Verrete, para milhões de vascaínos! Sai pra festa, Serginho! E olha que o Paê ainda nem estreou. O camisa 10 já sentiu o clima do Maracanã. Na chegada ao Brasil, levou milhares de torcedores ao aeroporto de madrugada. E agora, todo vascaíno está na expectativa de ver o francês em campo. Estamos todos ansiosos pela estreia do Paê. É uma ótima contratação do Vasco, acho que a melhor aí dos últimos tempos. Paê deve começar no banco de reservas amanhã contra o Bahia. O time não terá o meio-campo Zé Gabriel suspenso. Jair é o provável substituto. E a base do time é a mesma que vem atuando nos últimos jogos. As atuações vêm melhorando e os resultados também. Nas últimas 4 partidas foram 2 vitórias, 1 empate e a derrota para o Palmeiras, atual campeão brasileiro, jogando bem. Não vai faltar apoio para tirar a equipe da zona de rebaixamento. Olá, torcedor cruzmaltino, seja muito bem-vindo ao canal Gigante da Cruz de Malta. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, para não ficar de fora das notícias de primeira mão do nosso Vascão. E não esqueça de deixar seu like e ativar as notificações, isso ajuda nosso canal a levar nossas notícias a outros vascaínos. Já deixo aqui meu agradecimento. Deixe nos comentários o que você achou dessa notícia. Saudações vascaínas, até a próxima.